Fala galerinha, tudo bem? Patrícia Fagundes por aqui. Chegando o final de semana e junto com o final de semana, chegando a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, temos clássico novamente esse final de semana. No sábado temos Corinthians e Santos, um clássico bem interessante. O Corinthians vem aí de um empate e 2 vitórias nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Empatou por 1-1 com a Chapecoense e teve 2 vitórias magrinhas fora de casa por 1-0 contra o Vitória e o Atlético Goianiense. Do lado do Santos, as coisas são um pouquinho mais complicadas. O Santos teve 2 derrotas, uma contra o Fluminense e outra contra o Cruzeiro, e apenas uma vitória contra o Coritiba jogando em casa. Além disso, o Santos tem um tabu a ser quebrado aí em 2017. O Santos não venceu nenhum dos seus clássicos no ano de 2017. Já perdeu para o Palmeiras, já perdeu para o São Paulo e já perdeu para o Corinthians no Campeonato Paulista. Então a situação aí do Santos em clássicos não é nada boa nesse ano de 2017. E como se não bastasse só essa situação complicada aí para o Santos está sem Lucas Lima, que está lesionado e não será opção para o clássico. Lucas Lima é uma peça muito importante para o ataque do Santos e realmente pode fazer muita falta nesse jogo contra o Corinthians. Para esse jogo, eu penso que o Corinthians venha a vencer. Eu vejo o Corinthians com uma vantagem, principalmente, primeiro, por jogar em casa e também porque o Corinthians está numa fase melhor em relação ao Santos. Outra coisa que também eu penso para esse jogo é que quem conseguir abrir vantagem no placar para esse jogo provavelmente vai procurar segurar essa vantagem e não vai se expor muito no jogo. Então eu penso que a gente não vai ter muitos gols nesse jogo. O Corinthians aí é campeão de segurar resultado em 1-0. Isso talvez seja bom ou seja ruim, pode dar oportunidade para o Santos fazer 1-1, por exemplo. 1-1 é um resultado que eu não consideraria descartado para esse jogo. Acho bem possível esse clássico acabar terminando em 1-1 ou 1-0 para o Corinthians. A minha aposta para esse jogo, o meu palpite é o menos de 2,5 gols a 1,57 no Bumbet, um retorno de 57% sobre o investimento, tá bom? E temos também no domingo Grêmio e Vasco às 4 horas em Porto Alegre. O Grêmio é um time que vem aí numa crescente, venceu o Fluminense agora no meio da semana, se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. O time está indo muito bem também no Campeonato Brasileiro. O último jogo fora de casa acabou perdendo justamente porque estava com um time totalmente reserva, mas a equipe vem muito bem organizada e com uma defesa muito boa. O time do Grêmio me arriscaria a dizer que é um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro esse ano pela atuação que vem fazendo. Vamos ver se vai manter essa atuação boa que vem mostrando. Já o Vasco não está no início de campeonato ruim, acabou perdendo para o Palmeiras fora de casa no primeiro jogo, mas se equilibrou um pouco nas rodadas seguintes. O Vasco, ele não tem uma campanha muito boa fora de casa, então eu penso que com essa crescente do Grêmio, mais a campanha não tão boa do Vasco fora de casa, imagino que a vitória do Grêmio seja um tanto fácil nesse domingo. Então eu gosto de uma aposta que é a possibilidade do Grêmio vencer ao intervalo. No Bumbet, esse odd está em 2,10 para o Grêmio vencer ao intervalo. É um retorno de 110% sobre o investimento, um retorno bem bacana e vejo bastante valor nessa probabilidade aí. E o outro jogo que a gente tem também no domingo é Palmeiras e Atlético Mineiro. É um jogo de 2 equipes também candidatas ao título, embora
o Palmeiras não seja mais aquele mesmo Palmeiras de 2016. Na minha opinião, falta ainda uma peça à la Gabriel Jesus no ataque do Palmeiras, alguém que faça o encaixe no ataque do Palmeiras. O Galo, apesar de ter vencido o Campeonato Mineiro, não teve um início muito expressivo no Campeonato Brasileiro, foram 2 empates e uma derrota. Então o Galo vem aí tentando se ajustar no Campeonato Brasileiro. Tenho notado uma defesa bastante falha no jogo do Atlético Mineiro, embora o ataque esteja marcando gols também. Então, para esse jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro, tem uma aposta que eu gosto muito, que é o over 2.5 gols. Eu gosto dessa aposta porque eu acredito que as duas equipes têm qualidade para fazerem gols e também existem algumas falhas na defesa que podem fazer a diferença e que se torne um jogo de gols. Então, acredito que talvez até o Palmeiras venha a vencer esse jogo, mas eu acho provável aí alguns gols nesse confronto entre essas duas equipes. A minha aposta para Palmeiras e Atlético Mineiro é o mais de 2.5 gols a 1,90 no Boombet, beleza? Então essas são as minhas dicas para esse final de semana, para a rodada número 4 do Campeonato Brasileiro, e nos vemos na próxima semana. Um abraço, tchau, tchau.